capítulo 14 de Oséias, de 1 a 9, diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos à obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, e nos ajude a caminhar como justos, para que nós possamos trilhar os caminhos justos do Senhor e não tropeçar nele. E que a Tua palavra nos edifique, para que assim nós possamos viver a nossa vida de conformidade com o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom para o seu povo. Ele sempre demonstrou isso e sempre diz isso. Mas quando nós olhamos os acontecidos na nossa nação, às vezes nós ficamos perguntando: será que Deus é bom mesmo? Às vezes quando acontecem coisas ruins em nossas vidas, nós também perguntamos. Me lembrei de uma certa vez, de uma frase da filha do Billy Graham, quando ela foi entrevistada num programa de TV, pouco tempo depois do atentado do 11 de setembro, nas duas torres, né, as torres gêmeas nos Estados Unidos. E a repórter fez a seguinte pergunta para ela: como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer nos Estados Unidos no dia 11 de setembro? E Anne Graham respondeu o seguinte: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Mas por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? E o que aconteceu com a nação de Israel foi exatamente isso, Deus deixando Israel, ao ponto de quando eles irem buscar o Senhor, não os encontrar, porque o próprio Oséias diz que Deus os deixou. E às vezes eu fico me perguntando, será que nós não temos feito a mesma coisa, muitas vezes? O livro de Oséias, apesar de ser composto por palavras duras, meus irmãos, ele mostra a bondade de um Deus fiel para com um povo infiel. Um Deus que cuida, que quer cuidar, que quer derramar graça sobre o seu povo, mas um povo que é infiel e deixa esse Deus para buscar outras coisas. O livro começa com uma narrativa da história da vida de Oséias. Os 3 primeiros capítulos apresentam um seguinte relato histórico. Oséias recebeu uma ordem de Deus para desposar Gomer, que era uma prostituta, e ele obedeceu e teve um filho com ela. Passado algum tempo, essa mulher o abandona, vai para com seus amantes, tem 2 filhos com ele. E depois Deus manda Oséias ir lá buscar a sua esposa, a santificar, a purificar e trazer de volta para casa. E é isso que Oséias vai
e faz. Ele cumpre o papel de um esposo gracioso, que embora tivesse sido traído, recebeu sua esposa de volta e com amor a purificou e cuidou dela. Muitos, ao lerem esse relato, ficam intrigados com a ordem de Deus para Oséias. Mas o relacionamento de Oséias representa literalmente, factualmente, as experiências de Deus Yahvé com o seu povo de Israel. E o propósito de Deus era, através da própria experiência de Oséias, chamar a atenção do povo para o fato de que Deus, quando o escolheu quando eles eram também dessa maneira, impuros, porque eles eram idólatras. Abraão foi escolhido e chamado em uma comunidade que adorava ídolos, conforme Josué capítulo 24, versículos 2 a 4. A família de Jacó tinha deuses familiares. Gênesis 31, Gênesis 35 nos mostra isso. E Israel teve deuses estrangeiros no Egito e durante a peregrinação no deserto. Contudo, Deus amou Israel e entrou em aliança com ele. Assim disse Deus por intermédio do profeta Ezequiel: passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Quando o Senhor nos viu e nos amou, nós éramos impuros, idólatras. E como ele diz, por meio do profeta Ezequiel, ele estendeu sobre nós o seu manto e entrou em aliança conosco. Oséias, como profeta, estava então agora bem preparado, não somente para falar, como também para expressar a dor, a tristeza, o anseio de Deus, que tinha sido rejeitado por aquele povo que ele amou, que ele chamou, que ele redimiu e estabeleceu como seu parceiro pactual para caminhar com ele. E era isso que Oséias expressava diante do povo. Deus o chamou de volta, o chamava de volta, mas de nada adiantava. Eles foram dominados pela soberba e pela falta de conhecimento, conforme o capítulo 5 de Oséias nos diz, que o meu povo está se corrompendo porque lhe falta o conhecimento. Deus se propunha a perdoar, mas eles se tornaram hipócritas, como o capítulo 7, versículo 1, versículo 2 e versículo 14 nos diz. Israel abandonou o Senhor, conforme capítulo 4 de Oséias, versículo 12, ao ponto de nem sequer se lembrar do seu Criador, é o que Oséias diz no capítulo 8, versículo 14. O Senhor chegou a dizer: embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha, não adiantaria nada, porque o povo tinha esquecido o conhecimento. O povo não conhecia o Senhor, por isso estava sendo destruído. Era Deus quem dava os bens materiais, mas era a Baal que eles agradeciam. Deus dava, e eles iam e agradeciam a um outro Deus. Quanto mais se multiplicavam, mais eles pecavam. Assim era o estado daquela nação. Ao ponto do profeta Oséias dizer que o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Olha para a nossa nação. Não é só isso que nós vemos. Liga a TV, o que nós vemos no jornal? O jornal já não fala muito mais de outra coisa, a não ser de tudo isso que nós citamos aqui. Quando o povo de Deus se afasta dele, o sofrimento é certo, meus irmãos, porque o pecado destrói. Davi disse que enquanto ele calou os seus lábios, envelheceram seus ossos, porque a mão de Deus pesava dia e noite contra ele, e o seu vigor se tornou em sequidão de estio. E assim como Davi falou, Deus falou a Israel pela boca de Oséias, ele fala também a nós pelas palavras desse livro. Deus nos chamou e nos separou e entrou em aliança conosco. Assim como ele fez com Israel, nós somos o Israel de Deus. Por isso ele nos chama para perto dele. Mas talvez você esteja se perguntando: o que é a igreja de hoje?
tem a ver com a nação de Israel daqueles dias de Oséias. Meus irmãos, os contextos podem ser diferentes, mas os problemas são os mesmos. As aparências podem ser diferentes, mas a essência é a mesma. Nós vivemos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que aquele povo viveu. E é muito mais fácil olhar para trás e apontar o dedo e dizer como que Israel pode fazer assim, do que nós olharmos para nós mesmos. A história mais fácil de ser interpretada é a história já acontecida, mas a história que nós estamos vivendo, essa é difícil de ser interpretada. E eu temo que muitas vezes nós possamos então estar vivendo as mesmas coisas, e estar dizendo quão louco era aquele povo. Há problemas na igreja, há sofrimentos na igreja, pessoas estão desfalecendo por causa do pecado, casamentos desfeitos, famílias destruídas, filhos desobedientes, pais ausentes, quantas coisas, contendas entre irmãos, existem pessoas que estão no fundo do poço, e tudo isso por causa do pecado. Nós sempre estamos na igreja, sempre cantamos, lemos a Bíblia, mas muitas vezes nós não analisamos conforme como está mesmo o nosso viver e temos errado diante do Senhor. Mas Deus, Ele não nos abandona, nós é que distanciamos dEle e deixamos de praticar a Sua palavra. Quantas vezes buscamos orientação de Deus em Sua palavra para que a nossa carreira profissional seja bem sucedida? Quantas vezes nós buscamos direcionamento de Deus para o nosso relacionamento? Quantas vezes antes de tomar a decisão você consulta a Deus? Quantas vezes na hora de tratar com algum irmão você consulta a Deus? Quantas vezes nós tentamos resolver tudo na nossa vida de acordo com a palavra de Deus? Muitas vezes nós tomamos as nossas decisões conforme o nosso querer, conforme a nossa cabeça, ou conforme a cabeça de pessoas que nós a consideramos sábias. Mas jamais nos voltamos para a Escritura. Israel afastou-se de Deus, porque se contaminou com o mundo daqueles dias. E a igreja muitas vezes tem se afastado de Deus exatamente porque tem se contaminado com o mundo de hoje. Se os deuses daquela época eram Baal, Amon e outros deuses, os deuses de hoje têm sido o dinheiro, o poder, o prazer, a carreira profissional e muitas outras coisas. Talvez você esteja sofrendo, porque tem se afastado de Deus, embora esteja na casa de Deus muitas vezes. E meu irmão, se nós não voltarmos para Deus, com certeza nós vamos continuar sofrendo. E esse texto ele nos apresenta 3 ações que mostram a bondade de um Deus fiel para com um povo infiel, quando este povo volta para Ele. E são razões mais que suficientes, meus queridos, para nós analisarmos a nossa vida, vermos onde nós estamos errando, para tentar ajudar essa nação e mostrar onde ela está errando, para que ela se volte para Deus, para que assim Deus possa abençoá-la. Quando nós olhamos para o capítulo 14 de Oséias, nós percebemos em primeiro lugar que Deus é bom para o seu povo, porque Ele perdoa os seus pecados. No final do versículo 3 encontramos a expressão, por ti o órfão alcançará misericórdia. Em uma linguagem mais atual, que é a Almeida, século 21, ele diz, em ti o órfão encontra misericórdia. É isso que o texto está querendo dizer. O órfão é aquele que está desamparado de pai e mãe. A viúva é aquela que está desamparada do seu marido. E o que o texto está dizendo é que aquele que está desamparado, ele encontra misericórdia em Deus. Portanto, se nós estamos órfãos ou longe, desamparados, e estamos sofrendo por causa disso, em Deus nós encontramos misericórdia. Mas Deus está dizendo aqui que nós encontramos misericórdia não é de qualquer jeito, mas o Deus que perdoa, Ele estipula condições para que esse perdão seja concedido. E Ele começa a mostrar isso para nós no capítulo 1, versículo 2, quando Ele diz, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor.
nós precisamos voltar para Deus, para a direção correta, e não para qualquer lugar. O Senhor disse que Israel voltava, mas não para o Altíssimo. Capítulo 7, versículo 16, ele diz exatamente isso. Quando ele fala, eles voltam, mas não para o Altíssimo. Meus irmãos, muitas vezes nós percebemos que estamos errados. Vemos que os erros que cometemos e queremos fazer tudo de novo. Reconhecemos exatamente que estamos errados, mas ao voltar, nós não voltamos para Deus de fato, de verdade. Às vezes nós tentamos de outra forma, mas não conforme os dizeres do Senhor. Nós erramos aqui e pensamos, eu vou fazer diferente. E quando nós fazemos diferente, nós fazemos tudo errado de novo, porque não voltamos para o lugar certo. Israel fez isso muitas vezes. E aqui o Senhor diz, volta para o Altíssimo. Também devemos voltar da maneira correta. Quando ele diz, perdoa tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos. Gente, muitas vezes também nós percebemos que estamos errados. Mas quando nós voltamos, nós queremos omitir o nosso erro. Já viu quando o seu filho ou com o filho de alguém comete alguma coisa errada? E ele abaixa a cabeça e tenta aproximar de você. Ele viu que fez coisa errada e ele vai ali, se aproxima de você e vai humildezinho. E ele tenta se aproximar, torcendo para você não perceber que nada aconteceu de errado. Ele se volta para você. Ele viu que estava errado, mas ele não confessa, ele não pede perdão. Arrependimento, meus irmãos, não é essa atitude. Arrependimento significa mudança de mente, mudança de sentido, de direção. É um reconhecimento de que você está errado e Deus estipulou a condição, porque Israel outrora voltara para ele, mas sem arrependimento. Se você olhar no capítulo 6, versículo de 1, ele começa, Israel voltou para o Senhor. E aí na sua Bíblia, lá, no subtítulo, você pode ver que a Sociedade Bíblica colocou assim, um título, conversão insincera. Por que isso? Porque do versículo 1 ao 3, Israel está dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e ligará. Israel entendeu que ele estava sofrendo por causa que tinha se afastado de Deus e voltou para o Senhor. Mas nesse texto, em nenhum momento nós encontramos Israel se arrependendo diante de Deus e dizendo, eu pequei contra ti. Quantas vezes nós reconhecemos que estamos errados e voltamos para Deus, mas no fundo do nosso coração não há arrependimento. Essa mudança, quando ela acontece verdadeiramente dentro de nós, ela deve ser expressa em nossas palavras, que é pedido de perdão e adoração sincera. É isso que Deus diz no versículo 2, no final do versículo 2, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. O homem deve reconhecer o seu estado de pecado e dizer, Senhor, perdoa a minha iniquidade, perdoa a minha traição, perdoa a mentira que eu tenho vivido, perdoa o calote que eu dei no outro, perdoa porque eu falei mal do meu irmão. Nós precisamos dar nome à nossa iniquidade. E não simplesmente dizer a Deus, Senhor, se eu pequei, me perdoa. Não, nós temos que reconhecer de fato e dizer, Senhor, perdoa a minha iniquidade. E qual é essa iniquidade? Adoração sincera em vez de rituais vazios. Em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Oséias 5,6 diz, estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão, porque ele se retirou dele. Em Amós, o Senhor disse, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles.
O Senhor já dissera que não se agrada de sacrifício, no capítulo 6, versículo 6. Davi sabia disso quando disse: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria. Mas Ele se agrada de coração quebrantado, espírito compungido. Ele se agrada de sacrifício feito pelos nossos lábios. Então não adianta eu vir aqui e pregar um bom sermão. Não adianta o coral vir aqui e oferecer cântico ao Senhor. Não adianta você vir aqui e cantar com a sua boca. Mas se a sua vida não é de arrependimento pelos pecados que você, que eu, todos nós cometemos dia após dia, a nossa vida precisa ser uma vida de arrependimento constante, porque nós pecamos constantemente. Embora somos cristãos, embora somos crentes, a diferença entre nós e aquele que ainda não recebeu a Cristo Jesus é que nós devemos lutar contra o pecado e confessá-lo. Nós fazemos isso, eles não. Mas todos nós somos pecadores. Nós não deixamos de pecar. Naquele sentido que nunca mais pecaremos, nós vamos pecar. E por isso nós precisamos examinar as nossas vidas e confessar ao Senhor. Isso é sacrifício de lábios. Do contrário, não adianta fazer nada. Mas essa mudança de mente deve ser seguida também, meus irmãos, por mudanças de atitude. Um verdadeiro arrependimento, onde a pessoa volta para o lugar correto, que é o Senhor, da maneira correta, dizendo, confessando o pecado, e oferecendo a Ele sacrifício de lábios. Quando isso acontece verdadeiramente, mudança de atitude também deve acontecer. Observe o que o Senhor diz no versículo 3. Ele está dizendo: a Assíria já não nos salvará. Não iremos montado em cavalos, e não diremos as obras das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Israel confiava em homens. Israel confiava em força humana, em projetos humanos, em instrumentos humanos, mas agora deveria deixar este caminho que outrora tinha vivido. Capítulo 5, versículo 13, diz: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal. Capítulo 7, versículo 11, diz: porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Assíria. Capítulo 12, versículo 1, também diz: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Observe que a atitude deles era de confiança nos homens, mas uma vez tendo arrependimento sincero, agora o Senhor diz: deixe de ir para a Síria, deixe de ir para o Egito, buscar os cavalos do Egito. Você agora deve confiar no Senhor. E não diremos as obras das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Da mesma forma que Israel confiava em alianças feitas com outros povos, ele também confiava nos deuses criados pelas suas próprias mãos. Capítulo 2, versículo 8 diz que é o Senhor quem dava o fruto, mas eles agradeciam a Baal. Versículo 13 do capítulo 2: castigá-los-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas, e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Quantas vezes nós confiamos, não no que a palavra de Deus diz, mas naquilo que nós pensamos. Confiamos mais no nosso trabalho, porque temos medo de contrariar aquilo que nos leva a transgredir a lei de Deus. E nós perguntamos: mas e como que eu vou viver? Muitas pessoas têm medo de se jogar ao ministério, são chamadas, mas têm medo de ir, porque se perguntam: como eu vou viver? Muitas pessoas acreditam nos recursos humanos mais que no próprio Senhor. E o medo toma espaço. E aquilo que ela mais confia
toma espaço no seu coração e ocupa o espaço que deveria ser ocupado por Deus, porque confiam mais em coisas, no dinheiro, no poder, no status, na profissão, no marido ou na esposa, os filhos nos pais, ou os pais nos filhos, enfim, tudo que não seja o Senhor. Mas nós devemos ter essa mudança de mente, essa mudança de atitude, meus irmãos. Ezequiel fala de ídolos do coração, no capítulo 14, versículo 3, 4 e 7. Coisas que estimamos mais do que o próprio Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Deus é bom para o seu povo porque, em primeiro lugar, Ele perdoa o seu pecado. Mas em segundo lugar, Deus é bom para o seu povo porque Ele restaura o seu estado. Do versículo 4 ao versículo 7, é isso que ele vai mostrar. Oséias fala de restauração. Ao falar de restauração, ele começa equiparando a cura. Cura que a Assíria era incapaz de realizar, como capítulo 5, versículo 13, nos diz que quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu Efraim a Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse, mas ele não pôde curá-los, nem sarar a sua chaga. Cura que Israel buscou, mas de maneira insincera, conforme nós já lemos capítulo 6, versículo 1. Vamos voltar para Deus porque Ele fez a ferida, mas nos sarará. Cura que Deus ardentemente desejava conceder, conforme capítulo 7, versículo 1. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e sarar a Israel, se descobre a iniquidade dele. Cura a qual Israel continuava resistindo, conforme capítulo 11, versículo 3, que diz: todavia eu ensinei a andar Efraim, e tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que os curava. Meus irmãos, quantas vezes Deus quis curar Israel, e não pôde fazê-lo, porque ele não voltava. Mas agora, aqui, neste versículo, Deus a promete abertamente. E Deus promete que vai curar duas coisas. A primeira coisa é curar a causa do pecado, quando Ele diz: curarei a sua infidelidade. O problema que Israel estava vivendo, as assolações que Israel estava vivendo, era causado pela sua infidelidade ao Deus da promessa, que prometeu cuidar deles, que prometeu caminhar com eles, que prometeu alimentá-los, mas eles foram infiéis e por isso o Senhor os abandonou, por isso o Senhor os deixou. Mas agora aqui, o Senhor promete curar a causa do pecado. Qual a diferença da causa do pecado com a consequência? Imagine uma casa, meus irmãos, onde depois de fechada muito tempo, e a goteira pingando ali, e carpetes como esse que você encontra na igreja, imagine esse teto todo furado, e depois de muito tempo, por causa da goteira, então os bancos começam a apodrecer, o carpete todo apodrece, e quando você entra aqui está um mau cheiro, estão os bancos destruídos. A consequência da goteira foi a destruição, e a causa da destruição foi a goteira. Deus não está dizendo que vai só restaurar o povo e deixar do jeito que estava, mas Ele vai curar a causa, Ele vai tampar a goteira, Ele vai fazer com que esse povo seja fiel, Ele vai mostrar a sua graça, a sua misericórdia, de maneira que vai curá-lo, para que não mais aconteça o que estava acontecendo. É isso que Deus está dizendo: curarei a sua infidelidade. Se você tem dificuldades em qualquer área, se você não consegue se conter, se você não consegue ser fiel ao seu esposo, ou você esposa ao seu marido, se jogue aos pés de Deus, porque Ele vai curar isso e vai te dar capacidade de ser fiel. Se você não consegue educar os seus filhos da maneira correta, porque é muito difícil, volte para o Senhor, porque Ele cura isso, e Ele vai te ajudar a fazer. Se você não consegue ser leal no seu trabalho, naquilo que você faz no dia a dia, o Senhor te dá forças, se arrepende, volta. Porque se você não se arrepender e voltar, se eu não fizer isso todos os dias, as consequências
do nosso pecado vai ser degradante, como foi para Israel. E Ele vai curar, não por causa de nós, mas por causa dEle mesmo. Porque Ele ama Ele mesmo, quando Ele diz, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Porque o amor de Deus, ele é incondicional, Ele não depende de mim, não depende de você. Quando Ele diz, eu de mim mesmo o amarei, Ele está dizendo, eu vou curar vocês por causa do amor que eu tenho por mim mesmo. Se o amor de Deus dependesse de nós, do que você já fez e do que eu já fiz, nós estávamos fritos. Porque nós somos corruptos e nós temos vergonha de falar de muitas coisas que nós pensamos e que nós fazemos às ocultas. Mas o amor de Deus não depende de mim, de você. Ele diz, eu vou te amar de maneira incondicional. Tenha feito você o que você fez, não importa. Eu estou te chamando. Arrepende-te e vem, porque eu vou te curar. É isso que Deus está dizendo. Porque Ele já afastou de nós a sua ira. Ele afastou de nós a sua ira por causa do que Cristo fez por nós. Esse amor incondicional de Deus, que afasta de nós a sua ira, é exatamente o que o Novo Testamento chama de graça. E éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele, com Cristo Jesus, que morreu por nós. Esse amor de Deus foi tão incondicional que a ira dele estava sobre nós, mas foi retirada de nós porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar, carregando de nós a culpa. Você não é culpado mais, mas você vai sofrer as consequências do pecado se você não se arrepender. Se arrependa e volte, porque a ira de Deus vai sobre Cristo Jesus. E Ele não restaura somente a causa, mas a consequência. Olha o que Ele diz, agora com palavras maravilhosas. Ele começa a trazer um monte de figuras de linguagem, mostrando como Israel seria restaurado. E Ele diz, serei para Israel como orvalho. Orvalho para Israel é sinônimo de vida. Para nós, às vezes, é somente aquela coisa chata, que quando você deixa o seu carro dormir, onde não é coberto, você tem que jogar água nele, porque aquilo ali corrói o carro, né? Com o passar do tempo, orvalho e sol estraga. E você diz, oh, que coisa chata esse orvalho, né? Aqueles que caminham em gramado de manhã, só serve para molhar o tênis ou o sapato quando você vai caminhar. Para nós não faz muita diferença, uma terra que a chuva é abundante, mas em Israel, onde não há chuva suficiente, o orvalho é essencial. As plantas que adormecem murchas por causa do sol ardente e forte durante o dia, é com o orvalho da noite que elas são revigoradas para enfrentar um novo dia de sol escaldante. E aqui Deus está dizendo, eu serei para você como um orvalho, como aquilo que te dá vida, que refrigera, aquilo que restaura. E Ele então passa a dizer, olha, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. O lírio, meus irmãos, o lírio é uma planta, planta mais produtiva que existe, uma das plantas mais produtivas, porque uma raiz pode produzir 50 novos brotos. E Ele diz, olha, vocês vão se multiplicar. Será como o cedro do Líbano as suas raízes. O cedro é uma planta que quando ela alcança 1,5 metro de altura, a sua raiz chega a atingir 1,20 metro. Assim como ela é para fora, ela é para dentro. É forte, é firme. Ele diz, estender-se-ão seus ramos,
O seu esplendor será como o da oliveira, e a oliveira é uma árvore que tem uma capacidade de renovar-se constantemente, como nenhuma outra originária da Palestina. Ela emerge da morte com grande esplendor, lá no jardim do Getsêmani, há oliveiras que provavelmente chegam a ter mais de 2000 anos. E aqui o Senhor está dizendo, exatamente assim vai estar Israel. A sua fragrância será como a do Líbano. O Líbano era famoso por suas florestas densas. E as madeiras mais nobres de toda a região era extraída dali do Líbano. Dessas ricas florestas subia uma fragrância que embriagava as pessoas com a sua doçura. E aqui Deus está dizendo, você, Israel, vai ser como o aroma do Líbano. E ele termina dizendo, os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Quem se assenta à sua sombra de novo voltarão e serão vivificados. Meus irmãos, o que Deus está dizendo é que aquele que antes era um problema, agora passa a ser bênção. Quem antes era objeto de restauração, agora passa a ser instrumento restaurador. Deus pode restaurar a sua vida de tal maneira que você não somente fique restaurado, mas também sirva de instrumento restaurador na vida dos outros. Se você pensa que tudo acabou, que o seu casamento não tem volta mais, acabou, você não aguenta mais viver casado, meus irmãos, Deus pode restaurar isso, trazer das cinzas novamente, ao passo que você pode ser instrumento restaurador na vida de outras pessoas. Se você, filho, acha que não tem como mais ter relacionamento com os seus pais, você está enganado, porque é possível, seja qual for a situação, seja qual for o problema, não importa, o que Deus diz é que por amor a Ele mesmo, Ele vai curar o problema que você tem na sua casa, e Ele vai restaurar o seu estado, seja o seu casamento, seja o seu relacionamento de pai e filho, ou de filho e pai, ou seja o que for, relacionamentos de dentro da igreja, irmãos com irmãos, que estão de cara virada, um com o outro, por problemas graves, não importa, Deus, Ele pode restaurar, e é isso que Ele diz hoje, Ele pode restaurar esta nação do estado em que ela se encontra, quando nós entendermos isso, e nós começarmos a viver isso, e a ensinar isso, e isso então vai passar a acontecer no nosso meio. Volta ao Israel. Deus é bom para o seu povo, porque Ele restaura, porque Ele perdoa o seu pecado. Deus é bom para o seu povo, porque Ele restaura o seu estado. E nós passamos a ser bênção. Mas em último lugar, Deus é bom para o seu povo, porque Ele o sustenta nessa nova vida. Aqui o Senhor diz, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Deus, Ele reforça essa ideia de que nós precisamos servir a Ele e deixar os ídolos. Deus não tem nada com os ídolos. Não precisa ter medo de deixar os ídolos do seu coração. Talvez seja o orgulho, e é isso que te faz, que te impede de pedir perdão. Talvez seja a avareza, e é isso que te faz dar mais valor ao dinheiro. Ou talvez seja qualquer outra coisa no seu coração. Deus está dizendo, que tenho eu a ver com isso? Deixa isso. Larga isso. Volta. Desfaz disso. E o que Ele promete a nós é que se nós deixarmos qualquer coisa que ocupa o nosso coração e tem sido ídolo no nosso coração, Ele vai sustentar a sua vida. Ele vai dar a você aquilo que você necessita para viver em paz e em tranquilidade. É o que Ele diz, eu te ouvirei e cuidarei de ti. O profeta Isaías disse que, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando o povo de Deus se volta para Ele, meus irmãos, o Senhor nos ouve.
O Senhor cuida de nós. E aquilo que nós pedimos ao Senhor, de conformidade com o querer dEle, o Senhor concede a nós. E Ele vai ser glorificado ao fazer isso. É por isso que Ele faz. Nós precisamos voltar constantemente, dia a dia, para o Senhor. Ele vai nos ouvir. Ele vai cuidar de nós. Como Ele diz, sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. O cipreste é uma árvore sempre verde e bastante comum na Palestina e no Líbano da antiguidade. E a destruição do cipreste, ela é tida como sinal de devastação. Segundo Samuel capítulo 19, e Isaías capítulo 37, quando Deus diz que vai punir, que vai destruir Israel, Ele diz exatamente que vai destruir o cipreste. Mas em tempos de restauração, conforme Isaías 41 e Isaías 55, Deus diz que Ele vai plantar os ciprestes. É porque Ele é como o cipreste, porque dele vem a nossa seiva, dele vem o nosso sustento. Gente, não é o trabalho seu que te dá o ganha-pão, não é a faculdade que você vai ingressar, que vai sustentar você na sua vida, jovem. Não é o seu trabalho, você adulto, marido ou esposa, que vai dar o sustento para a sua casa. Isso é instrumento nas mãos de Deus, mas quem dá é o próprio Deus. Se não for por Ele, ninguém pode nada. O nosso trabalho é instrumento nas mãos de Deus para que Ele nos sustente. Mas se faltar qualquer coisa dessa, Ele vai sustentar a nossa vida assim como Ele sustentou o povo no deserto, com o maná. E Elias com os corvos. Porque se Ele quiser, Ele nos sustenta de qualquer maneira, sem meios. Não que a gente vai deixar o trabalho e viver, então agora eu vou pôr as pernas para cima e Deus vai me sustentar. Não é isso. Mas é que nós temos que tirar do nosso coração tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus. Ele nos deu vida estando nós mortos. Ele é quem nos dá vida. Ele é quem nos sustenta. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, conforme Apocalipse 22:14 nos diz. Quem entrega a sua vida verdadeiramente a Cristo, se arrepende e volta dos seus caminhos, e lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, é sustentado por este Deus, pelo nosso Deus. Este Cordeiro é Cristo. E é João Batista que sabia disso, que quando declarou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que nos voltar e nos entregar dia após dia a Ele, que Ele vai nos sustentar. Oséias trouxe ao povo a mensagem de Deus. E cabe a nós, povo de Deus, dar uma resposta. E só existem dois grupos de pessoas aqui. Aqueles que são justos ou justificados em Cristo, e aqueles que são transgressores. Aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus, e aqueles que ouvem e a rejeitam. E só existem duas consequências equivalentes a esses grupos: os que andam pelo caminho e os que caem no caminho. Versículo 9 diz: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Quem é você, meu querido? Quem sou eu? Os justos ou os transgressores? Nós precisamos analisar a nossa vida. Do fundo do seu coração, procure aqueles pecados que você carrega. Aquilo que tem destruído a sua família. Aquilo que tem destruído a sua vida. Deus é bom. Ele não vai permitir que um servo dele viva no pecado e viva bem. De maneira nenhuma. Por isso, se você se arrepender e voltar para o Senhor, Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai restaurar o seu lar, a sua vida profissional, a sua vida conjugal, com os seus filhos, com qualquer coisa. Arrependa-se e volte nos caminhos do Senhor.
que a gente possa abençoar essa nação e clamar a essa nação para que ela volte. E que nós não possamos, como nação, como Brasil, fazer como Israel fez e deixar o Senhor de lado, se esquecendo dele. E embora trazendo ofertas e sacrifício e trabalhando na casa do Senhor, mas que o nosso coração vai se distanciando dele. Mas que a gente possa confessar sempre os nossos erros. E assim, viver uma vida agradável a Deus e ver a nossa vida restaurada por ele. Vamos orar.